Queria avisar vocês, se houver algum probleminha da internet, é porque a conexão aqui não é das melhores. Está meio estável, tá, gente? Então, fica a coisa meio esquisita. Mas eu acho que vai dar para levar direitinho, que a conexão também é fraca. Você está no Rio? Você está no Rio? Estou Está pegando aquele calorão, hein? pegando meu calorão aqui, minha filha, não está fácil, não. Bem, vamos lá, vamos começar aqui. A gente teve que improvisar, acertar um pouquinho daqui, acertar um pouquinho dali, mas acho que vai dar para fazer. Vamos lá. Bem, hoje, dia 8 de maio de 2024. Tive que ligar o ventilador aqui, senão ninguém aguenta. Calor. Colocou para gravar? O ventilador está atrapalhando vocês? Não? Então, vamos lá. Hoje, o capítulo é 28, As Comunicações Espíritas, tá? O livro é esse, Emmanuel, Psicografia de Francisco de Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, ah, pela oportunidade do trabalho, seja como for, né? Bem adaptado assim, mas o importante é que o trabalho seja feito, que tudo corra na santa paz do Cristo. Está um pouquinho escuro, talvez a minha imagem, mas não dá para ficar melhor. Mas vamos lá. Diz assim, Emmanuel: por todos os recantos da terra, fazem-se ouvir nos tempos que correm as vozes dos espíritos, que, na sua infatigável atividade, conduzem a luz da verdade a todos os ambientes, dosando as suas lições segundo o grau de perceptibilidade daqueles que as recebem, né? Então, ele vai falar aqui que por todos os recantos da terra nós estamos ouvindo as palavras dos espíritos. As mensagens estão chegando, os espíritos não estão inibidos, eles continuam trabalhando e trazendo a mensagem, a informação para todos nós. E ele fala uma coisa interessante aqui: dosando as suas lições, segundo o grau de perceptibilidade daqueles que as recebem. Então, eles mandam a mensagem de acordo com a nossa capacidade de entender, com a nossa capacidade de compreender o que eles estão querendo dizer. Tá? Então, veja só o trabalho desses espíritos, né? É um trabalho incansável, porque eles estão sempre, como fala, eles estão sempre trazendo, querendo nos ajudar, tá? Querendo nos ajudar. Então, eles. Seja um instantinho que eu vou botar uma almofada aqui, por causa da minha coluna. Essa cadeira não é a minha cadeira. Pronto, acho que melhorou. Não, pode ser. Ah, melhorou um pouquinho, porque a coluna aqui, já vocês sabem que eu sou colunável, né? Então, a minha coluna, qualquer coisinha, ela começa a gritar. Então, vamos lá. Então, por todos os recantos da terra, fazem-se ouvir nos tempos que correm, quer dizer, nos dias de hoje, as vozes dos espíritos que ele diz aqui, na sua infatigável atividade. Eles trabalham intensamente, não param. Por que não param? Porque eles sabem quão grande é a nossa necessidade. Então, eles estão sempre mandando mensagens de alertas, né? Hoje mesmo aqui, Maria Inês falou uma coisa maravilhosa, foi sobre a prece. Ela ouviu de alguém. Eu estava me arrumando aqui, estava ouvindo ela falar. Ela ouviu de alguém. Com certeza, esse alguém deve ter escutado de um amigo espiritual. Isso, entendeu? Então,
esse alguém deve ter ouvido essa mensagem de um amigo espiritual, e aí uma pessoa ouviu, passou para outro. Mostrando o quê? Que a nossa necessidade é tão grande que nós não podemos perder tempo. Como ela falou, está lavando roupa? Está lavando louça? Aproveita e faz uma prece. Está varrendo a casa? Aproveita, dá uma paradinha de 2 minutos, faz uma prece. Está na fila do banco, em vez de ficar reclamando que a fila está muito grande, ou na fila do supermercado, aproveita, faz uma prece. Né? Então, tudo isso é orientação do ponto espiritual. Então, eles conduzem a luz da verdade a todos os ambientes, dosando as suas lições, segundo o grau de perceptibilidade daqueles que recebem, segundo o nosso grau, né? O nosso grau de adiantamento. Os ensinamentos do espaço pululam nas escolas, nos templos, nas oficinas, e aos poucos, ides compreendendo a comunhão do orbe terráqueo com planos invisíveis. O Espiritismo tem doutrinado convenientemente a fé e a ciência, preparando-as para os esponsais do porvir. Né? Então, o Espiritismo ele tem doutrinado convenientemente a nossa fé e caminhando ao lado da ciência, preparando-as para os esponsais do porvir. Então, quando ele fala que esponsais, quer dizer, os relacionamentos do futuro, né? Os relacionamentos do futuro. Se é verdade que a tibieza, né? Tibieza quer dizer fraqueza, lentidão, falta de interesse. Se é verdade que a tibieza de alguns trabalhadores obcecados pelos preconceitos tem travado a marcha da doutrina, e a gente sabe que tem mesmo. A doutrina consoladora, devemos reconhecer que muitas mentalidades saturadas de suas claridades benditas têm concorrido com os melhores esforços da sua existência em favor da propagação dos seus salutares princípios, desobrigando-se, quer dizer, cumprindo nobremente dos seus deveres para com a bondade de vida. Então, enquanto alguns demonstram falta de interesse em relação à doutrina, à divulgação doutrinária, né? Muitos outros, né, estão realmente, como ele diz aqui, saturados das claridades benditas, quer dizer, quando ele diz saturado das claridades benditas, quer dizer, repletos, né? Repletos das claridades benditas, têm concorrido, quer dizer, não têm medido esforço, né, na sua existência em favor dessa propagação dos seus salutares princípios, cumprindo nobremente fora dos seus deveres para a vontade divina. Quer dizer, não importa em que situação você esteja, não importa se você tem que improvisar ou não improvisar, o importante é que a doutrina seja divulgada, né? Então, a gente vem para cá, está no Rio, é outro ambiente, é outro espaço, é outra coisa, a gente improvisa. Não vai ficar aquela beleza, aquela coisa, né? Mas o importante é a mensagem. É a mensagem, né? Jesus pregava em qualquer lugar. Pregava da beira do rio, pregava do alto do morro, pregava em cima de um barquinho, né, para que o pessoal que estivesse na areia pudesse perceber melhor, pregava caminhando pelas estradas, em qualquer lugar ele pregava, como a Maria Inês falou, em qualquer lugar fosse uma prece. Não tem esse lugar aqui não é adequado. Não existe essa coisa de lugar adequado. Qualquer lugar está bom quando você quer divulgar a doutrina, quando você quiser fazer uma prece. Então, às vezes, a gente improvisa e vamos lá. E vamos falar, o importante é a mensagem. Aí, no 28.10, ele vai falar do mediunismo. Vários autores não têm visto, na extensa bibliografia dos escritores mediúnicos, senão reflexos, isso aqui é uma crítica, né? Senão reflexos da alma dos médiuns, emersões da subconsciência que impelem os mais honestos a involuntárias
mistificações. Então, ele está dizendo que isso, olha, em 1938, quando da publicação dessa obra, ele já diz aqui, ó, que muitas obras, lá em 1938, têm sido publicadas com temas que são apenas reflexos da alma dos médiuns, imersões da subconsciência, que impelem os mais honestos a involuntárias mistificações. Então, muita coisa tem sido publicada naquela época e hoje continua, sem ser, só, às vezes, assim, vem pelo espírito tal, ou então vem assim, obra inspirada, né? Assim, obra inspirada, mas, na realidade, não tem inspiração nenhuma. É produto, às vezes, da mente do médium. Aí você vai dizer assim, mas se o médium tiver um bom, né, lembra da autoridade moral que nós falamos na última aula? Tudo bem, mas o problema é que a maioria não tem. A maioria não tem. Então, ele coloca, muitas vezes, as suas obras, as suas ideias, o seu pensar, né, aquilo que ele acredita, em vez de ser um pensamento embasado na doutrina, embasado no evangelho. E aí ele diz, involuntárias mistificações. E hoje continua sendo o mesmo problema. Às vezes, você pega obras. Não, eu detesto certas obras, raras para mim são aquelas boas. Me desculpem as pessoas, mas vem assim. Isso eu aprendi com uma pessoa chamada Celso Martins, escritor espírita daquele purista, frequentava muito o CEO e no início, já desencarnou Celso Martins. Ele era morador de Jacarepaguá, né, mesmo. Então, o Celso Martins, ele dizia assim para mim, que uma vez ele foi convidado para um colega, por um companheiro espírita, para escreverem uma obra juntos. Ele disse, tudo bem, não tem problema. Uma obra, parte minha, parte sua, tá legal. Aí um rapaz trouxe que já tinha pronto, né, para que ele pudesse enxertar aquela obra com o trabalho dele. Ele olhou, o trabalho era assim, uma frase ou duas do autor, e o resto era tudo citação da doutrina e de outras obras. Ele falou, não vou fazer isso, vou fazer isso, vou participar disso. E quer ver uma coisa que você encontra muito assim? Livro, aí bota o título e bota assim, organizado por fulano de tal. Aí um texto do Manuel Filomeno Miranda, e a pessoa escreve o texto, e lá embaixo bota assim, duas frases comentando aquele texto. Outra página é outro texto. Lá embaixo, duas frases comentando o texto. Entendeu? Então, publica obras tirando textos de outros autores consagrados, de Chico, de Joana de Ângeles, de Manuel Filomeno Miranda. Aí bota lá, organizado, falando de tal. E aí ele vem, publica, vende a peça, que bota o título pomposo. Eu acho isso válido. Aí você vai olhar, é o texto do Manuel, da Flamengo, da Sueli, de outros, e lá embaixo aí vem um comentário curto e grosso, que não dá nem para você, porque às vezes tudo bem, né? A pessoa bota o texto de alguém e faz um comentário, né, profundo naquele texto, até te ajuda a compreender melhor aquele texto. Bota uma coisinha de nada. Agora, mesmo eu peguei uma obra, né? Eu acho, vi pelo título, olha, trabalho até bem organizado, mas é assim, 4, 5 linhas de uma citação do autor, do organizador, e textos do Livro dos Médios, do Livro dos Espíritos, Manuel Filomeno Miranda, Joana de Ângeles, Livro dos Espíritos. Tanto que quando eu comecei a ler, e ele, quando bota a citação, ele bota o númerozinho para depois você no final, né? Aí eu comecei a ler e estava lá. São questões do Livro dos Médios, que a gente tem trabalhado muito, né? A 159 e outras coisas, 224. Aí eu li o pedaço. Isso aqui é 159 do Livro dos Médios. Isso aqui é tal, isso aqui é tal, isso aqui é tal, isso aqui é tal.
O livro é assim. Então, ele pega uma questão do Livro dos Médios, aí escreve 3, 4 linhas daquela questão. Pega outra questão do Livro dos Espíritos, 3, 4 linhas, e publica-se um livro. E um monte de gente compra, e um monte de gente está estudando esse livro. Estão estudando esse livro. Faz obra básica. Estuda o Livro dos Médios. Entendeu? Mas a obra do Manuel Fleury de Miranda. Então, publicar livro assim é fácil. Está sendo muita gente fazendo isso. Você pega lá, ó, textos de Manuel Fleury de Miranda, organizado por fulano de tal. Aí o Celso Martins falava, eu não publico livro assim. Livro meu são ideias que eu estou colocando, minhas, baseadas na doutrina, o meu conhecimento. E não ficar pegando retalhos e montar um livro à base de retalhos. Né? E aí, já viu, né? Então, ele diz aqui, excetuando-se, olha só o que ele diz aqui, alguns casos esporádicos, está mostrando o quê? Que são poucos, em que abundam os elementos prestantes à identificação. As mensagens mediúnicas são repositórios de advertências morais, cuja repetição se lhes afigura soporífera, quer dizer, narcóticas, enfadonhas, maçantes, né? Todavia, erram os que formulam semelhantes juízos, diminuem a percentagem dos intrínsecos, já que todo mediunismo, ainda que na materialização e no automatismo perfeitos, se baseia no espiritismo e animismo conjugados. Né? Então, excetuando-se alguns casos esporádicos, abundam elementos prestantes à identificação. As mensagens mediúnicas são repositórios de advertências morais cuja repetição se lhes afigura soporífera. Então, muitas vezes, né, as pessoas reclamam que mensagens são muitas vezes mensagens repetidas, né? Mensagens. Mas ele diz aqui, isso é um erro, tá? Porque mesmo que você tenha uma mensagem repetida, essas mensagens trazem um conteúdo, elas trazem um ensinamento, né? Então, ele diz, diminui a percentagem dos intrínsecos, já que todo o mediunismo, ainda que na materialização e no automatismo perfeitos, se baseia no espiritismo e animismo conjugados. Então, a gente deve levar em conta as mensagens, que a gente deve tomar cuidado, como ele falou no primeiro parágrafo, é com essas emersões da subconsciência. Essas obras que são publicadas com mais opiniões pessoais do que realmente um trabalho baseado no conhecimento doutrinário. Tá? Isso aí você deve tomar cuidado. Você deve tomar cuidado. Agora, no caso das mensagens que a gente encontra, o que muito tem é livro de mensagem do Chico, cada mensagem daquela, ela traz para a gente um conteúdo profundo. Um conteúdo importante. Às vezes você lê uma mensagem de 3 linhas, né? Aquilo te dá um despertar, né? Um consolo muito grande. Aí ele diz aqui, a comunhão dos dois mundos. Os desencarnados não podem imiscuir-se na vida material com a plenitude das faculdades adquiridas e o médium. Imiscuir-se quer dizer ligar-se intimamente, né? Não podem ligar-se intimamente, que é imiscuir-se na vida material, com a plenitude das faculdades readquiridas, quer dizer, após a morte. E o médium, por sua vez, frequentemente, em vista das suas condições e circunstâncias, está impossibilitado de corresponder à potencialidade vibratória daqueles que o procuram para veicular o seu pensamento. A alma emancipada
dos leões terrestres entrega a comunidade do outro mundo, que não é o da carne, e daí a necessidade imprescindível de submeter-se às condições de ordem material para se manifestar. Esse fato constitui uma dificuldade extraordinária. A consciência depurada, que é os espíritos mais evoluídos, que já desferiu o voo altíssimo dos denominados planos felizes do universo, dificuldade que essa adaptação à materialidade implica. Então, ele está querendo dizer aqui que os espíritos, os desencarnados, não podem ligar-se, envolver-se na vida material, né, a vida que a gente vive aqui, com a plenitude das faculdades adquiridas após a morte. Por quê? Porque quando o sujeito desencarna, ele leva um tempo para se equilibrar, não é assim? Não tem aquele período de acomodação que vai variar de espírito para espírito. Tem espíritos que vão levar uma semana para poder readquirir a sua consciência plena. Outros vão levar um século, que é aquele período que você fica na erraticidade. Depende do seu grau evolutivo. Não é todo espírito que, ao desencarnar, readquire a plena consciência logo assim que desencarna. A gente pensa assim, mas não é verdade, a gente sabe que não é. Tem espíritos que desencarnam e nem tomam consciência que desencarnaram. Então, ele diz aqui, os desencarnados não podem imiscuir-se, quer dizer, ligar-se intimamente na vida material com a plenitude das faculdades readquiridas após, quer dizer, após a morte. Não podem. Todos nós vamos passar por um período de adaptação. E o médium, por sua vez, frequentemente, em vista das suas condições e circunstâncias, está impossibilitado de corresponder à potencialidade vibratória daqueles que o procuram para veicular o seu pensamento. Então, muitas vezes, os espíritos procuram os médiuns para passar o conhecimento deles, mas esses médiuns, muitas vezes, não conseguem corresponder à potencialidade vibratória daqueles que o procuram. Lembra do beletrista que queria que a Ivone passasse os conhecimentos dele, a história dele? Mas ela percebeu que aquela história dele não seria interessante do ponto de vista doutrinário. Até porque o objetivo do intercâmbio é um objetivo edificante, né? De instruir, de consolar, de passar conhecimento. Ele queria apenas escrever a história dele, o romance dele. Mas, muitas vezes, como ele diz aqui, o médium não está preparado para corresponder à potencialidade vibratória do espírito. E, dependendo do grau evolutivo desse espírito, se você captar o que ele está trazendo, se for um espírito muito desequilibrado e você insistir naquele processo de intercâmbio, você, médium, pode se desequilibrar. Porque você, dependendo da capacidade vibratória dele, se é um espírito muito inferior, se é um espírito vindo de regiões onde a energia ainda é muito desequilibrada. Então, o médium, como ele diz aqui, né? O médium está impossibilitado de corresponder à potencialidade vibratória daqueles que o procuram para veicular o seu pensamento. A alma, quer dizer, quando ele fala alma emancipada, quer dizer, o desencarnado integra a comunidade do outro mundo, que não é da carne, diferente assim, o mundo espiritual. Apesar da gente dizer que o mundo aqui da Terra é uma cópia do mundo espiritual, uma cópia incompleta, imperfeita do mundo espiritual, mas é outro mundo. É outro mundo. E daí a necessidade, né, imprescindível de submeter-se às condições de ordem material para se manifestar. Esse desencarnado ele precisa se submeter
as condições de ordem material para se manifestar. Esse fato constitui uma dificuldade extraordinária, tá? A consciência depurada que desferiu o voo altíssimo aos denominados planos felizes do universo. Os espíritos muito superiores, muito elevados, quando tem que trazer uma comunicação para a gente, e vão se utilizar de médiuns, eles encontram uma dificuldade extraordinária. E manda o que está dizendo aqui. Olha só o que ele está dizendo aqui. Daí a necessidade imprescindível por espírito de se submeter às condições de ordem material para se manifestar. Esse fato constitui uma dificuldade extraordinária. Os espíritos de consciência depurada, os mais evoluídos, aqueles que já desferiram o voo altíssimo aos denominados planos felizes do universo, dificuldade que essa adaptação à materialidade implica. Então, às vezes, a gente fala assim, por que Maria de Nazaré, Paulo de Tarso, esses espíritos mais sublimes não mandam mensagens com mais constância para nós? Será que aqui nós temos médios preparados para receber esses espíritos? Com tanta abundância? Claro que não. Dizem, né, os amigos, que quando Ismael ia dar uma comunicação na federação, ele avisava com quase antecedência de 6 meses para haver uma preparação. Quando Madre Teresa d'Ávila trouxe uma mensagem para Chico, foi avisado com muita antecedência. Porque esses espíritos, como é que eles juntam a comunicação através de um médium que não está devidamente preparado vibratoriamente? Eles vão encontrar muita dificuldade. Vai ser uma barreira quase intransponível. Não é? Então, há uma grande dificuldade. O que é que eles fazem muitas vezes? Eles, é até o nome que a gente dá quando você se utiliza de outra pessoa para levar a tua mensagem. Eu esqueci o nome, tem uma palavra, né? Então, por exemplo, eles muitas vezes mandam uma mensagem para um espírito, aí esse espírito passa, delegam, né? Então, eles fazem assim, eles não vêm direto, eles vêm por compartilhamento. Mandam uma mensagem para um espírito, aí esse espírito manda para outro, esse outro manda para outro, esse outro manda para outro, aí chega até nós. Então, dizem que essa coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Ceifa de Luz e Palavras de Vida Eterna, que faz parte da coleção Fonte Viva. São palavras, orientações de Jesus. Citando as obras, citando os versículos dos evangelistas, né? Mateus, Lucas, João e Marcos, e de Paulo de Tarso, das cartas de Paulo. Já repararam isso, né? Sempre abre com uma citação dessa. São palavras de Jesus. Ele traz o versículo dos evangelistas ou de Paulo e ele manda a mensagem. Mas ele não podia mandar mensagem diretamente para o Chico. Então, diz que ele mandou para alguém, para um espírito elevado. Esse espírito mandou para Emmanuel, e talvez entre esse espírito elevado e Emmanuel tenha tido um outro, entendeu? Seria de Jesus para um espírito, esse espírito para outro espírito, desse espírito para Emmanuel, de Emmanuel para Chico. E Jesus não teria... Entendeu? Não é que Jesus não pudesse, ele poderia. Ele poderia se aproximar de qualquer um e mandar mensagem. Só que esse, para quem eu não ia conseguir captar. Talvez Chico não conseguisse captar uma mensagem diretamente de Jesus. Entendeu? Então, foi sendo passado até chegar. Porque, imagina Jesus mandando uma pergunta. Ele poderia mandar, mas será que Chico captaria a mensagem? Imaginem, Rose, se Chico não tinha capacidade, imagine nós, pobres mortais. Eu li uma obra. Por isso que muita gente, a gente tem que desconfiar,
quando vem essas mensagens dizendo serem de Olha, espíritos e não é top. nenhum demérito para Chico, porque a gente tem que ver Jesus é espírito puro. Então, vamos dizer assim, é questão de física. A vibração dele ainda não estava ao nível da vibração de Chico, ainda mais encarnado, porque Chico não é espírito puro. Então, o espírito puro, mandando uma mensagem para um espírito que não é puro, está encarnado no mundo de terceira ordem, né? De provas e expiações, seria uma violência contra esse médium, não é? Uma violência contra o médium, porque a natureza tem o seu caminhar, ela não dá salto. Jesus não poderia transformar a energia do Chico numa energia parecida com a dele para poder passar a mensagem. Não poderia, porque essa energia é conquistada. O E a Chico, cada um segundo suas obras, né, Rose? o Chico E a cada um segundo suas obras. conquistou ainda isso. Não é porque se ele transformasse a energia do Chico numa energia igual a dele, eu poderia dizer assim, vou meu dedinho aqui também. Não pode. Isso é uma conquista. Então, ele não poderia. Ele poderia até chegar para perto de Chico, mas Chico não teria condições de captar com aquela verdade, fazer aquele filtro. Lembra da questão das almas gêmeas? Emmanuel falou que se houve algum equívoco na mensagem, que a gente deva isso à não filtragem adequada do médium, é Chico e Emmanuel. E Emmanuel não é espírito puro. E Chico deu a. Né? Mas isso é demérito? Não. Você ainda está aqui nesse nível, ora bosta. Um espírito bastante já esforçado, acho que ainda não é puro. Não é puro. Então, eles se respeitam. Então, eles fazem o quê? Ó? Importante que a mensagem chegue. Escolhe os melhores médios, os melhores espíritos para mandar, para tentar evitar ao máximo a deturpação da mensagem. Chega Emmanuel, e Emmanuel, dentro das possibilidades dele, mantém a integridade da mensagem que recebeu e passa para o Chico. E o Chico, fazendo o esforço dele, mantém o máximo de integridade que ele pode ao receber a mensagem do Chico, do Emmanuel. Mas aí é o que ele está dizendo. É uma dificuldade extraordinária. A consciência depurada, que é aqueles espíritos mais evoluídos, aqueles que já desferiram o voo altíssimo, aos denominados planos felizes do universo, dificuldade que essa adaptação à materialidade implica, porque o espírito puro, ele vai, ou muito elevado, ele vai ter que se adaptar à materialidade que não faz mais parte da vida dele. Não faz mais parte da vida dele essa materialidade, mas ele vai ter que se adaptar. Então, para ele, vai ser uma violência. Fala, Denise. Um copo d'água para mim, por favor. Fala, Denise, levanta Daí a necessidade da gente, desses espíritos mais evoluídos virem aqui para nos exemplificar a vivo e a cores, dado a nossa baixa intensidade nas nossas vibrações, no nosso nível evolutivo, né? Por isso que a gente sabe, né, tem notícia de que Emmanuel já retornou, assim como outros estão necessitados de retornar também para nos dar mais força, mais de perto, com exemplos mais, tipo assim, plausíveis para a gente, porque a gente não consegue se elevar ao nível deles, né? Vamos dar uma olhadinha, só voltando aqui. E houve uma quebra de luz aqui, gente. Ó, qualquer coisa que cair, eu volto, tá? Porque a luz aqui também fica falhando. Deu um piquezinho de luz. Voltando ao 28.10, 28.1 mediunismo,
ele diz aqui, ó, olha só, como os espíritos estão sempre mandando, quando ele diz assim, excetuando-se alguns casos esporádicos, em que abundam os elementos prestantes à identificação, que elementos são esses? Aqueles que ele fala aqui, mensagens, às vezes, de mistificação, que ele diz assim, vários autores não têm visto, na extensa bibliografia dos escritores mediúnicos, se não reflexo da alma dos médios, imersões da subconsciência, que impede os mais honestos a involuntárias mistificações. Excetuando-se alguns casos esporádicos, quer dizer, alguns casos esporádicos apresentam essas emersões da subconsciência e mistificação. Então, ele diz aqui que, graças a Deus, mais ou menos, as mensagens que têm chegado são até mensagens puras, mensagens boas, né? Então, ele diz aqui, aqueles que dizem que a maioria das mensagens são mensagens sonolentas, enfadonhas, eles dizem, não é verdade. Não é verdade. Excetuando-se alguns casos esporádicos que impelem esporádicos, que são, ele diz, acende, por favor, aquela luz lá de fora, lá da área, para mim, por favor, que melhorou a claridade. Ele está dizendo o seguinte, que apesar de muita gente reclamar que as mensagens que chegam são maçantes, ele diz que não são maçantes. São poucas essas que são maçantes. São poucas essas que têm emissões da subconsciência e mistificações. A grande parte são mensagens que trazem um conteúdo moral, um conteúdo bom, um conteúdo que nos ajuda a melhorar a nossa questão moral. Tá? A maioria delas são repositórios de advertências morais. Isso graças ao quê? Ao esforço dos espíritos superiores que vencem todas as barreiras para nos trazer essas mensagens boas. E a gente tem que louvar, a gente tem que pedir a Deus que os abençoe, que os fortaleça, para que eles continuem fazendo isso, orar por eles, agradecer a eles, que apesar de terem toda essa dificuldade, eles não desistem, eles continuam, entendeu? Algumas mensagens, sim, são emersões da subconsciência, que levam à mistificação. Mas grande parte das mensagens são mensagens edificantes. São fruto do trabalho, do imenso esforço dessa espiritualidade. Nós, na nossa inferioridade, achamos maçante. Mas se a gente analisar, a mensagem não é maçante. A mensagem é maçante. A mensagem para nós é incômoda. Aí eu digo que ela é maçante. E mensagem maçante, repetitiva, todos os espíritos estão falando a mesma coisa. Será que eles não têm uma capacidade de escrever algo inédito? Nós achamos a mensagem incômoda, aí a gente diz que é maçante. Então, eles dizem aqui que existem, sim, mensagens que são emersões da subconsciência do sujeito. Algumas são mistificações involuntárias, né? Mas a grande maioria são repositórios de advertências morais. Agora, alguns acham essas mensagens soporíferas, narcóticas, enfadonhas e maçantes. Na realidade, elas não são. Nós falamos isso porque elas nos incomodam. Como nós não queremos sair da nossa posição, né? A gente diz, isso é muito chato, eu não vou ler esse livro, não. Esse livro do Chico, só essas mensagens de água com açúcar, repetitivas, que ele já disse no outro livro. Não, elas nos incomodam. E para não dizer que aquela mensagem me incomoda, porque toca em coisas que eu não quero mexer, aí eu digo que é chato, que é enfadonha, mas não é. É fruto de um trabalho um trabalho maravilhoso dos espíritos, mas que para eles é um trabalho de dificuldade extraordinária. Porque para eles chegarem até nós, eles têm que vencer uma barreira
muito grande, que a dificuldade é essa adaptação à materialidade, que a gente faz questão de que permaneça tensa essa atmosfera, né, espiritual. Então, para esse espírito chegar até nós com a sua mensagem, é difícil. É difícil. Porque eles já estão no nível muito. Daí a gente pensa, né? No esforço que Jesus, no sacrifício que Jesus tem que fazer. Para vir no ano de 2024, mas no ano zero, né? Há 2.000 anos atrás. Se hoje ainda é uma dificuldade, imagina há 2.000 anos atrás. Então, a gente tem que lembrar disso, do esforço desses espíritos para nos trazer essas mensagens que muitas vezes a gente chama de chatice, fadonha. Não são. Elas são incômodas para a gente. E aí ele vai terminar esse item dizendo assim: a comunhão dos dois mundos, do mundo espiritual e do mundo físico, está, pois, baseada nos mais sutis elementos de ordem espiritual. Essa comunhão entre os dois mundos não é simples, não é tão fácil assim. Ela está baseada nos mais sutis elementos de ordem espiritual, que envolve toda essa questão dessa densidade fluídica que envolve o nosso planeta. E não é só, a densidade não está só dentro do planeta, ela está também em torno do planeta. Por quê? Porque grande massa de espíritos que estão desencarnados ainda estão ligados à atmosfera espiritual da Terra. Porque se fosse assim, só dentro do planeta, seria uma maravilha. Mas não é. Poderíamos dizer assim, são quilômetros, milhares e milhares de quilômetros que formam a atmosfera espiritual da Terra de carga pesada. Não é só saiu da atmosfera, saiu do planeta, já está tudo maravilha. Não! A atmosfera espiritual do nosso planeta, infelizmente, vem aumentando muito. E essa densidade é muito. Os astronautas falam assim, que em torno do planeta Terra, no espaço, há uma grande massa de lixo. Lixo fruto dos foguetes, satélites que a gente manda para a atmosfera, e que ficaram obsoletos, e ficam presos à gravidade da Terra, e ficam no espaço em torno da Terra. Então, um número grande de lixo que a gente manda para o espaço e fica lá no espaço. Agora, isso é só o lixo material. Mas tem o lixo mental, que é muito maior extensão, e que fica em torno. Então, o amigo espiritual ele tem que vencer essa atmosfera espiritual que está em volta da Terra, que é muito grande extensão, muito densa, e depois vencer a que está aqui, próximo a nós, para poder a mensagem chegar. Por isso que ele fala aqui, a comunhão dos dois mundos, o físico e o invisível, está, pois, baseada nos mais sutis elementos de ordem espiritual. E eu trouxe aqui um texto do Eurípides Kiel, muito interessante, que ele vai falar sobre isso, né, sobre essas questões. Deixa eu compartilhar aqui com a gente. Eu acredito que vocês estejam vendo, não estão? Faz aí positivo, Denise, estão vendo? Agora sim, agora apareceu. Então, ó, esse texto é do Eurípides Kiel, foi publicado no site no dia 27 de julho de 2023. A psicosfera terrestre e as esferas espirituais. Deixa eu começar aqui. Inclusive, ele bota uma imagem, né, muito forte, essa imagem. Vocês vão entender o porquê dessa imagem aí. Eu vou deixar ela um pouquinho, mais alguns segundos, para a gente observar. A psicosfera terrestre. A psicosfera terrestre e as esferas espirituais. Eu não vou ler o artigo todo, não, porque o artigo é formado de 10 páginas. Eu vou ler essas com umas 2 só.
Mas muito interessante, tá? Esse artigo. Bota o título do artigo e o nome dele, Eurípides Kiel, e você acha com facilidade o artigo todo. E ele diz assim: envolvendo o planeta Terra, e olha só, e projetando-se para distâncias imensas, existem camadas de correntes mentais, ó, envolvendo o planeta Terra e projetando-se para distâncias imensas, existem camadas de corrente mental. Eu pensei até que tivesse uma vírgulazinha aqui depois do imenso, mas não tem, não. Envolvendo o planeta Terra e projetando-se para distâncias imensas, existem camadas de correntes mentais. Aquilo que eu falei para vocês. O que tem de essas camadas de correntes mentais, elas projetam-se por distâncias imensas, tá? Então, envolvendo o planeta Terra e projetando-se para distâncias imensas, existem camadas de correntes mentais. A gente pensa que essa camada que envolve o planeta é curtinha? Não. Elas se projetam para distâncias imensas, tá? Essas camadas de correntes mentais se projetam para distâncias imensas. Produto, essas camadas de correntes mentais são produto do que pensam, como vivem, viagem os homens encarnados e desencarnados. Essa é a psicosfera terrestre, ou atmosfera espiritual da Terra. Lembra do artigo que nós lemos na Revista Espírita, do Kardec, Atmosfera Espiritual da Terra? Que eu li, se eu não me engano, foi semana passada, eu não me lembro bem do curso, mas eu dei um curso onde eu abri praticamente, eu acho que foi da obsessão de obsessão. Esse artigo do Allan Kardec na Revista Espírita, Atmosfera Espiritual da Terra. Eu vou até depois colocar de novo aqui para vocês a referência, mas foi aqui, deixa eu só pegar aqui rapidinho, que tem a ver com isso aí que a gente vai ler agora. Deixa eu ver se foi aqui, no Livro dos Espíritos. Foi no Livro dos Espíritos. É Revista Espírita, quem quiser anotar, maio de 1867. Pode anotar aí, ao final disso que nós lemos no livro do Emmanuel, ao final do 28.2. Atmosfera Espiritual, Revista Espírita, maio de 1867. É o primeiro artigo da Revista Espírita de maio de 1867. Atmosfera Espiritual. É disso aí que o Eurípides Kiel está falando. Lá é um artigo belíssimo de Kardec. E aqui ele fala isso, que essas camadas de correntes mentais que se projetam para distâncias imensas envolvendo o planeta é um produto do que pensam, como vivem e agem os homens encarnados e desencarnados. Então, essas camadas de correntes mentais formam a psicosfera terrestre, ou o que Kardec, na Revista Espírita de maio de 1867, chamou de atmosfera espiritual. Num planeta onde o mal supera o bem, como o nosso, e claro que sim, temos esse exemplo hoje, lá do Rio Grande do Sul, está havendo enchentes, né? Todos sabem, a cidade, Porto Alegre está tomada pelas enchentes. Hoje, os militares têm que formar um batalhão para percorrer as ruas cobertas de água, porque bandos de vampiros estão atacando os barcos, estão levando suprimento, estão atacando os voluntários que estão socorrendo as pessoas para roubarem celulares, para roubarem os mantimentos. Então, a nuvem de vampiros está atacando, invadindo as casas abandonadas, invadindo as lojas que estão abandonadas, roubando barcos com mantimentos.
Estão nos barcos com as pessoas que estão sendo retiradas dos lugares para roubar os celulares. As pessoas estão sendo assaltadas nos meios dos rios e das ruas inundadas. Isso acontece num planeta, como diz o Eurípides Kiel aqui, onde o mal supera o bem, como o nosso. As camadas, essas camadas de correntes mentais, formadas pelos turbilhões de pensamentos bons ou maus, que se entrecruzam. Também existem nessas camadas muitos pensamentos bons. Ora com sintonia, ora com repulsão. Quando você não aceita aquele pensamento, você o afasta, né? Ou o aceita. Obviamente, estão eivadas, quer dizer, repletas de vibrações majoritariamente deletérias. Então, grande parte dessas vibrações ainda são negativas, as quais tendem a influenciar, se não toda, mas grande parte da humanidade. Ele está dizendo que grande parte da humanidade é influenciada por essas vibrações, em grande parte deletérias. Ocorre, extrapolando a silhueta física, todos os seres vivos possuem uma aura, atmosfera espiritual radiante. Todos nós temos a nossa atmosfera espiritual particular. Nos humanos, em particular, a intensidade vibratória e características cromáticas são consentâneas, são de acordo, né, com sua evolução moral e seu comportamento. Então, ele diz que essas atmosferas espirituais têm uma certa cor, né, uma intensidade vibratória que corresponde ao grau, o nosso grau evolutivo. Na aura humana, quer dizer, a atmosfera espiritual humana, de ação protetora, quer dizer, na aura humana, de ação protetora fotônica eletromagnética, que são termos usados por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, tá? Na primeira parte do capítulo 17, Aura Humana, que tem esse título. Então, ele diz assim, o André Luiz usa esses termos, túnica eletromagnética, aura energético, couraça vibratória. Quando fala couraça, a gente já dá para sentir que o troço é meio denso, né? Uma couraça. É algo muito grosso, né? Denso. Espécie de carapaça fluídica. Esse termo, então, aqui demonstra bem essa densidade, né? A maneira de campo ovoide, porque ela fica em volta do nosso corpo, nas expressões seguras do Espírito André Luiz, que se localizam às aberturas dos centros vitais de força, chakras, que ora captam, ora exaurem energias incessantemente. Então, elas se localizam, né, nas aberturas desses centros vitais de força. Ele diz aqui, nada objeta considerar que citada aura ou atmosfera espiritual, psicosfera de cada ser humano, através da qual, ainda segundo André Luiz, somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins. Lembra quando nós estudamos na segunda-feira, se eu não me engano, no livro dos médiuns, quando o amigo espiritual diz assim, que os espíritos nos sentem. Quando nós falamos sobre autoridade moral, que eles sentem a vibração do médium. E aí eles percebem se o médium tem ou não autoridade moral. Eles sentem a nossa vibração. Está lá no livro dos médiuns. Nós falamos sobre isso, né? E eles sentem a nossa vibração. Está na questão 254 de O Livro dos Médiuns, lá na questão número 5, né? Lá no finalzinho da questão número 5, quando ele diz assim, demais o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão, na sua superioridade moral. Ele, o espírito inferior, não domina o inferior, não domina os superiores, nem mesmo os que sem serem superiores, são bons e benevolentes, né? E depois, na 279, aqui do Livro dos Médiuns, deixa eu só abrir aqui rapidinho, ele vai dizer assim, ninguém exerce ascendência sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam.
Eles sentem que os homens de bem os dominam, está na 279 do Livro dos Médios. Então, nada objeto a considerar que essa atmosfera, que essa psicosfera para o ser humano, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins. Nossos afins não são as inteligências superiores. Então, ele diz aqui que nós somos vistos e examinados pelos espíritos superiores. E somos sentidos, está na questão 279 do Livro dos Médios. Os espíritos inferiores nos sentem. Nós somos sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, por aqueles que são como nós, estão no nosso nível evolutivo. Tá? Dessa forma, resta verdadeiro que a influência externa, se negativa, só acontecerá se houver desguarnecimento psíquico, isto é, vigilância moral, de que nossa aura, atmosfera espiritual, dará identificação infalsificável. Tá? Então, nós seremos vítimas de um processo obsessivo se houver de nossa parte um desguarnecimento psíquico, abrindo a porta, abrindo uma brecha, não vigiando. Por isso que ele fala em vigilância moral. Tá? E nesse momento, quando você fica vigilante, nossa atmosfera espiritual mostra isso de uma maneira infalsificável. A gente não pode dizer assim, foi de mentirinha, não. Eles nos sentem. Opa! Aquele ali está me convidando. Eles nos sentem. E nos sentindo, vem nosso encalço. A culpa é de quem? Nossa. Se nós estivermos desguarnecidos psiquicamente, nós iremos sinalizar isso. E esses espíritos irão nos sentir, como está na questão 279 de O Livro dos Médiuns, tá? Então, a gente tem que estar muito atento. A gente vai vendo como eles dizem aqui, os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam, e eles também sentem que os inferiores ou os semelhantes a eles os convidam pela invigilância moral. A lei divina contempla solidamente que a cada um segundo as suas obras. Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Isso está lá na lei divina. A soma de todas as auras, de todas as psicosferas espirituais, com suas projeções radiantes, entrecruzando-se, fruto dos incessantes pensamentos das criaturas humanas, encarnadas e desencarnadas, formará a psicosfera do mundo. Então, a nossa psicosfera do nosso planeta, ela é fruto da soma das nossas psicosferas. Tá? Aí ele vai falar aqui, né? A soma de todas as auras, de todas as psicosferas, com suas projeções radiantes, entrecruzando-se, fruto dos incessantes pensamentos das criaturas humanas, sempre lembrando, encarnados e desencarnados, formará a psicosfera do mundo, em que vivem mergulhadas e sustentando-se mentalmente, nesse mar de vibrações e ondas, correntes eletromagnéticas, enfim. No nosso caso, a Terra. Cada pensamento ou ação tem reflexos na psicosfera terrestre. Tudo que você pensar, todas as ações que nós praticamos têm reflexos na psicosfera terrestre, muito embora imperceptíveis para nós, individualmente, mas expressivos no conjunto. Aí só mais um pensamento não vai fazer alteração, vai sim, porque vai ser somado ao todo. Aí a coisa pega. A psicosfera terrestre é um endereço sideral para onde vão todos os homens quando desencarnam.
tá? A psicosfera terrestre, que é a atmosfera espiritual do planeta. É o endereço sideral para onde vão todos os homens quando desencarnam. O que significa dizer que passamos muito tempo lá. Aí eu vou ao Livro dos Espíritos, 224 e 224. A e B. 224. Capítulo 6 do Livro dos Espíritos, da vida espírita. Espíritos errantes são aqueles que, ao desencarnar, vão ocupar a psicosfera terrestre, a atmosfera espiritual do planeta Terra, tá? Durante algum tempo. São aqueles espíritos que ainda precisam reencarnar para se purificarem. Aí é a pergunta de Kardec: o que é a alma no intervalo das encarnações? É isso aí que ele está falando. Para onde vão todos os homens quando desencarnam? Espírito errante, que aspira a novo destino, espera. Aí eu vou dar uma olhadinha na 226, antes de ir para 224. 226, do Livro dos Espíritos. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar, com relação àqueles que precisam progredir. Tá? São errantes aqueles que ainda precisam reencarnar para progredir. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Tá? Então, ele diz aqui na notinha: no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados ao corpo, errantes, isto é, sem corpo material, e aguardando nova reencarnação, para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Então, os espíritos puros, os perfeitos, não são errantes, apesar de estarem desencarnados. Mas aqueles que ainda precisam, né, se purificar, esses sim são errantes, tá? Porque estão no plano espiritual, mas vão precisar reencarnar novamente. Então, agora vamos para 224A. Ele está dizendo que a psicosfera terrestre é o nosso endereço sideral. É o nosso endereço no plano espiritual, para onde vão todos os homens, quando desencarnam. Quer dizer, passamos muito tempo lá. Aí dá 224A. Quanto podem durar esses intervalos na erraticidade? Quanto tempo eu posso ficar nesse meu endereço sideral? E eles dizem, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Desde algumas horas até milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. 224b. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição, processo educativo, que Deus lhes inflige. Outros pedem que elas prolonguem a fim de continuarem os estudos, que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então, nós poderemos ficar no nosso endereço sideral durante muito, muito tempo, tá? Dependendo, né, da nossa atmosfera espiritual. Então, esse parágrafo aqui anterior é muito importante. Cada pensamento ou ação tem reflexos na psicosfera terrestre, muito embora imperceptíveis individualmente. A vibração que eu mandei foi só umazinha, só que essa umazinha vai ser somada a um conjunto. Então, vai potencializar esse conjunto. Tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E eu estarei nessa psicosfera terrestre quando eu desencarnar. E lá será o endereço sideral.
e vão sofrer influência dessa atmosfera espiritual. Quanto tempo? Ah, isso eu não sei. Isso eu não sei. Vai depender de como eu me encontro, tá? Então, gente, veja como esse texto é fantástico. Fantástico esse texto. Então, às vezes, a gente diz assim, ah, eu só falei uma besteirinha. Então, ele diz, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, fica gravado na atmosfera espiritual. E vai sendo somado ao todo. E isso pesa sobre nossas cabeças. Pesa sobre nossas cabeças. E aí, o que vocês acharam? É muito interessante porque ele reforça, né? Olha que trabalho bacana esse do Eurípides Kiel, né? Que você fala. Porque a gente já estudou de outras formas e ele parece que dá um fechamento, assim, né? Ele vai ligando tudo. Muito bom mesmo. Eu anotei aqui, tá? Anotado, vai ser pesquisado. Depois, da próxima aula, a gente vai ler mais um pedacinho desse texto. Não vai ler tudo, não. Tem mais um pedacinho para completar. E eu achei fantástico, gente. Texto, ele diz que um cientista espírita, um grande pesquisador, entendeu? Um grande pesquisador, e a gente tem que estar atento a tudo isso. Mais uma vez, ratificando o que os outros espíritos já disseram. A gente tem que ter responsabilidade dos nossos pensamentos com as nossas ações. Porque A nada linguagem dele é bem acessível, né, Rose? foi A linguagem dele é bem acessível. muito A fácil. gente entende com facilidade, né? E a gente vê que tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tem um peso. Tem um peso. Nada passa desapercebido. Então, a gente é responsável, né? Como disse lá em Mateus, naquela citação de Mateus, não sei se vocês anotaram aí, a cada um segundo suas obras, isso mais verdade do que nunca fica provado isso com esses textos que nós lemos de Emmanuel e de Eurípides. E de Chico, de Kardec, lá na Revista Espírita de maio de 1867, que ele faz aquele texto maravilhoso sobre a atmosfera espiritual e a nossa psicosfera terrestre, individual e coletiva, né? Então, gente, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, tá? Daqui a pouco vem a nossa reunião para os nossos irmãos desencarnados. Amanhã estaremos de volta, quinta-feira. Qualquer coisinha que houve aí de congelamento, não sei se houve alguma interferência, tá? Foi devido à internet, à luz, e também ao cenário, mas só apareceu o ventilador aí, mas o ventilador não dá para abrir mão ainda. Ainda É, né, Rose? em plano de Não, ficou ótimo, nada, não atrapalhou nada, graças a legal, Deus. gente. Tudo ok. Uma boa noite de vocês, um bom trabalho, tá? É... Carmen, faz a nossa de agradecimento, minha amiga. Então, Senhor, só temos a agradecer mais essa oportunidade de estudo, de conhecimento. Agradecemos a essas obras que completam, que preenchem, que nos esclarecem cada vez mais e que estamos sempre na certeza da nossa responsabilidade diante dos nossos atos, nossos pensamentos, nossas atitudes. Que isso tudo repercute aqui, como nos falou aí, repercute no hálito da atmosfera, enfim. Nós temos muita responsabilidade. Quanto mais conhecemos, quanto mais sabemos, maiores são a nossa responsabilidade diante de tudo. Então, Jesus, agradecemos muito mais essa oportunidade de conhecimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, um beijo para vocês, um bom estudo aí, tá bom? Deixa eu interromper aqui.